Glória a Jesus, meus irmãos. A igreja pode sentar. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Espero que todos estejam bem nesse domingo para nós cultuarmos o Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos juntos mais esse dia, juntos cantando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, pensando nas coisas dele. A gente vem de uma semana tão agitada e amanhã começa tudo de novo. E é maravilhoso ter esse tempo com os meus irmãos, como igreja, para nós adorarmos o Senhor. Então seja bem-vindo, você que nos visita, você que vem pela primeira vez, segunda, terceira. Seja bem-vindo a essa casa de oração, onde nós nos reunimos para adorar aquele que é digno, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Hoje é culto de ceia. Então, nos cultos de ceia, as nossas crianças não saem para a sua salinha, elas permanecem conosco, elas cultuam o Senhor conosco. É um dia muito especial para a nossa igreja, o culto de ceia. E você que está aqui hoje, que você que é membro de alguma igreja, fique à vontade de ficar conosco, para ceiar conosco. E você que não é um cristão ainda, que não tem uma igreja, fique à vontade para ver pecadores ceando e celebrar o nome de Jesus. Amém? Então, todos são bem-vindos a estar aqui. Você é muito bem-vindo a esse lugar. Glória a Deus por isso. Nós estamos numa série de mensagens, onde o tema dessa série é sentimentos. Essa série começou no domingo passado, com o pastor João Marcos pregando, falando sobre a nossa dificuldade de relacionamento, sobre sentimentos. Nós vamos ver sentimentos aqui para frente. E essa mensagem é para você. Afinal de contas, todos nós temos sentimentos. Sentimentos bons, ruins. Essa mensagem é para você que é sentimental. Sentimental demais, que se acha muito sentimental, ainda tem uns melancólicos aí, né, Cris? Muito sentimental, pessoas que são sensíveis a sentimentos. Essa mensagem é para você, que se acha muito frio e não tem sentimentos. Ou que se relaciona muito mal com os seus sentimentos. Essa mensagem é para você que talvez demonize muito os sentimentos, que tem dificuldade de lidar com eles e acha que não são do Senhor. Nosso objetivo nessa caminhada dos sentimentos, das mensagens, é ver que os sentimentos podem nos levar a um lugar que é o Senhor, diante do Senhor. O sentimento é um convite à oração, é um convite a estarmos rendidos ao Senhor, que nós podemos usar esses sentimentos pela glória de Deus. Quantos aqui desejam sentir os seus sentimentos sirvam ao Senhor Jesus Cristo? Eu quero muito isso. Eu quero redimir aquilo que eu acho que são sentimentos ruins, talvez. Eu quero que eles sirvam ao meu Deus. Amém? E para nós pensarmos sobre isso, essa noite, eu quero te convidar a você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Se você não trouxe sua Bíblia, será projetada aqui na tela, mas se você que tem uma Bíblia do lado puder compartilhar com o irmão do lado, isso é muito bom também. Mateus, capítulo 6, 25 ao 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Meu Deus. Cara, agora ficou espiritual demais aqui. Glória a Deus por isso. Entra na atmosfera, irmão. Não deixa escapar, não. O pé de entra, o Espírito Santo está conosco. Aleluia! Começa a glorificar a igreja. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Obrigado, Alisson. Versículo 26. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém,
afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, vamos ler esse versículo juntos, 33, todos juntos? 1, 2, 3. Mas busquem em primeiro lugar Amém. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Que Deus abençoe essa palavra. Você enfrenta ansiedade? Você é uma pessoa que tem dificuldades com o amanhã? Seja o amanhã imediato, segunda-feira, ou com pensar no seu futuro? E por pensar no seu futuro, pensar demais no amanhã, isso gera uma ansiedade no seu coração? A sua mente fica turbada e você fica planejando. E o fato de você não saber o que vai acontecer amanhã, isso te gera uma certa taquicardia, uma certa aceleração no coração. E você começa a ficar nervoso, a suar frio. Você é esse tipo de pessoa que precisa estar pensando no amanhã, que tem medo, que essa ansiedade gera um medo da falta de controle de saber o que vai acontecer no dia seguinte? Ou de pensar amanhã eu preciso de uma conversa muito séria, eu preciso encontrar uma pessoa, e por não saber como vai ser essa conversa difícil, talvez você fica tentando imaginar, fica igual o Doutor Estranho, aquele filme dos Vingadores, pensando 14 bilhões de possibilidades de como você pode acertar e falar a coisa correta naquela conversa. E quando você chega amanhã na conversa, o que acontece? Nada daquilo que você planejou acontece. Coisas diferentes acontecem. Você é uma pessoa ansiosa? Basicamente, todo mundo sofre de ansiedade. Sofreu ou vai sofrer de ansiedade em alguma medida. Em alguma medida. Talvez você não se considere uma pessoa ansiosa, mas fato é que alguma coisa te prende nisso. Talvez você não seja uma pessoa que está, como eu descrevi agora, mas alguma ansiedade no seu coração acontece. Seja em alguma faixa da sua idade, de faixa etária da sua vida. Por exemplo, as crianças, quando elas estão preparando para o ensaio de teatro amanhã, e ela fica nervosa porque ela precisa decorar a fala da escola, porque ela tem vergonha ela tem medo de passar vergonha na escola. Isso é um tipo de ansiedade. Medo de errar. Ou você que está para ter uma reunião amanhã, um trabalho muito importante, você precisa saber o que falar, tem medo do que vai acontecer, medo do desemprego, isso começa a gerar uma ansiedade no seu coração. Seja lá o que for que você vai fazer. Às vezes é uma viagem, um passeio, um lazer. E tem que estar tudo correto, não pode nada errado. E o seu coração, sua mente fica com medo, fica angustiada, fica pensando no que pode acontecer, gerando ansiedade no seu coração. Provavelmente a maioria aqui passa por isso. É engraçado porque essa manhã eu acordei com o coração... Aí eu falei para a Carol, eu estou com o coração acelerado. Por quê? Eu falei, porque eu estou ansioso porque eu vou pregar sobre ansiedade. Que ironia. Mas quem me conhece, eu enfrento essas coisas. E eu preciso deixar claro aqui que nós não estamos falando de uma ansiedade patológica, clínica, que você precisa de algum tipo de hormônio, remédio ou consulta médica. Se você tem esse tipo de problema de depressão, esse tipo de ansiedade crônica, você precisa realmente procurar um especialista, um médico e se medicar. Nós não estamos falando sobre isso aqui e nem Jesus está tratando esse tipo de ansiedade. Nós estamos, isso precisa ficar bem claro para você, tratando uma ansiedade que se algo for resolvido amanhã, isso passa. Existe um motivo pecaminoso para isso. É esse tipo de ansiedade da necessidade de controlar o amanhã que nós estamos falando. É esse tipo de ansiedade pecaminosa
que facilmente ela pode ser resolvida com você achando que está no controle. É mais ou menos essa linha que nós estamos falando aqui. As principais estatísticas do IBGE informam que cerca de 18 milhões de brasileiros sofrem de ansiedade. 18 milhões de brasileiros. A maioria está na juventude, quase metade dos adolescentes, mais ou menos 49,7%, apresentam sintomas diretos de ansiedade e preocupação excessiva. Cerca de 42,9% dos estudantes relatam sentir-se irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. Você conhece um adolescente estudante irritado? Tem até jovem irritado aqui, né? O sofrimento mental é significativamente mais severo entre as meninas. Mais de 40% das adolescentes afirmam sentir vontade de se machucar de propósito e relatam tristeza constante. Uma visão do futuro. 3 em cada 10 jovens relatam sentir-se triste na maior parte do tempo. E uma proporção considerável sente que a vida não vale a pena. São dados que nós estamos falando aqui, excluídos da patologia, da crônica, que precisa de remédio. Nós estamos falando de sentimentos de algo momentâneo. Algo que é gerado por o fator de não saber o amanhã. Olha os dados que nós estamos trazendo aqui. Essa é a nossa realidade. Essa é a realidade de pessoas que estão aqui na nossa igreja. Talvez a pessoa que está ao seu lado, ela sofre com esse tipo de ansiedade. Do medo, do novo, medo do amanhã. A necessidade de controlar, de colocar a mão ali. E por não conseguir fazer isso, a gente morre no presente. Por não estar no futuro, você não vive o presente. Essa é a realidade da maioria das pessoas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E o tema da nossa mensagem de hoje é: quando o amanhã me assusta. Você é essa pessoa que está assustada com o amanhã? Que acorda um coração acelerado? Que passa o dia projetando coisas? Nunca está presente. Nunca está no agora. Sua mente está sempre no futuro. Sempre planejando, sempre construindo. E não tem nenhum problema você fazer planejamento, construção. Não é isso que nós estamos falando. Mas é quando você precisa estar controlando as coisas. O medo de não se cumprir aquilo que você está planejando tem tomado as suas energias, suas forças. Tem roubado a sua alegria do momento, a alegria do agora. Você é essa pessoa? Vivemos uma cultura de previsibilidade e controle. O mundo está dizendo: controle seu futuro. As pessoas que estão à nossa volta, os influencers, a internet, a cultura que nós estamos vivendo é uma necessidade de controlar. Nós somos influenciados a você aprender a controlar o futuro. Afinal de contas, um homem da sociedade, uma mulher empoderada, é a pessoa que tem toda a previsibilidade, todo o controle da sua realidade nas mãos. Que bonito eu acordar, abro o meu Instagram e lá está o cara que acorda com seus filhos, ele vai para a academia, ele volta no café, tem devocional, ele trabalha, e o dia dele é perfeito, e eu olho minha esposa, meu filho, Pedro com o quarto bagunçado, e falei, meu Deus, minha realidade está muito longe disso. E eu olho aquilo ali e vem a realidade da comparação. Eu nunca vou conseguir chegar isso aqui. E gera ansiedade. E nós somos ensinados que essa é a vida perfeita, é a vida desejável. Isso tudo está acontecendo em nossas mentes, nossas casas, nossos corações. O mundo está dizendo: garanta a sua segurança. Quanto mais segurança, melhor. E por isso nós colocamos as senhas, os bancos, a câmera na casa, toda a proteção que hoje a tecnologia nos proporciona. Nós adoramos a ideia de sermos seguros, de colocarmos uma segurança naquilo que nós amamos. E cada vez mais nós estamos mais desejosos por segurança, por saber o futuro, por prever todos os riscos. Coitado do ChatGPT. Quais os riscos? Ele vai te dando todos os riscos que você pode ter de segurança e você começa a trabalhar em cima daquilo ali, porque você precisa aprender a prever todos os riscos da sua vida financeira, o seu lazer, toda a sua saúde, que você precisa fazer o passo a passo. Nós amamos isso, porque nós queremos acertar tudo. A ansiedade nos tem nas mãos porque nós temos problema com o errar.
Eu quero tomar a melhor decisão no trabalho, na escolha de trabalho, na faculdade, porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de tomar uma decisão que talvez Deus não queira, ou eu vá perder em algum sentido nessa escolha. Eu quero fazer um investimento financeiro, então eu tenho que prever todos os riscos. E, irmãos, mais uma vez, claro que precisamos prever os riscos, mas isso não pode tomar a sua energia. Então as minhas escolhas são sempre pautadas no chão, na base, no conhecimento. Então eu vou num consultor, eu vou na internet, eu vou perguntando às pessoas, eu vou tomar decisão e eu não posso errar, porque eu preciso acertar em tudo. E eu quero casar, eu quero namorar, então eu tenho que escolher a melhor pessoa, a pessoa está passando o tempo e você não escolhe ninguém, você não casa com ninguém, porque eu preciso hoje em dia, eu preciso ter um padrão a seguir. A gente está cada vez ficando mais exigente com as coisas e deixando de viver o presente e deixando de experimentar coisas em Deus. Não dependa de ninguém. Cada vez mais nós somos ensinados a isso. Não dependa de ninguém. Viva para você. Para de se ferir com pessoas. Quando na verdade o Evangelho nos ensina outra coisa. A depender uns dos outros. Nós estamos sendo ensinados na cultura a não depender das pessoas, não depender do patrão, não depender do seu vizinho, não depender de ninguém. Você vai vivendo para você mesmo, para sua família. Mas na verdade é sempre o medo de sair ferido. É sempre o medo de sair perdendo. Uma necessidade de ganhar em tudo. Quando na verdade o Evangelho é sobre perder. É sobre depender uns dos outros. A paz vem quando você tem estabilidade financeira. Você precisa estar preparado para tudo. É isso que vem trazendo conforto ao nosso coração. Você pode até negar essas coisas que eu estou falando. Mas o seu coração deseja por isso. Essa é a grande verdade. A grande verdade é que ninguém consegue estar preparado para tudo. Então a alma vive em estado de alerta. A gente acorda acelerado. Ainda mais carioca. Não? A gente é acelerado com tudo, é sempre alerta. Vivemos uma época de segurança crônica. Notícias, violência, instabilidade profissional. A gente olha as notícias do governo e a seleção brasileira. Tudo isso deixa a gente irritado. Comparação social, medo do futuro dos filhos. A gente está envolvido com isso tudo. E isso tudo está gerando em nós a ansiedade. Eu queria ser um Ancelotti lá para poder, botar o jogador que eu quero jogar. Isso irrita a gente. E é isso. A cultura vem de segurança, mas lucra com a ansiedade. Ao mesmo tempo que nós está sendo vendido para nós a segurança, o controle, que nós queremos comprar isso, eles estão lucrando com a nossa ansiedade por outro lado. Vende seguro, vende curso, técnica certa, investimento, imagem, produtividade, controle. Mas quando mais tentamos controlar tudo, mais nós percebemos o quão frágil nós somos. Nós somos frágeis demais. E a pergunta que a cultura faz é: como eu posso garantir que nada vai dar errado? E mesmo tudo que eu estou falando, a cultura pergunta, e nossos corações também perguntam: como eu posso, Alan, garantir que nada vai dar errado? Voltando para o texto de Mateus capítulo 6, Jesus estava proferindo aquelas palavras. É um texto muito conhecido por nós, né? A gente brinca muito, né? No próprio sexta-feira, no jantar dos namorados, eu brinquei com o Jonas, que ele estava com um terno que, meu Deus, grife. Eu falei: Jonas, a famosa frase, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu assim. A gente brinca com esse texto, a gente nem sabe às vezes que esse texto está na Bíblia, mas é um texto bíblico. Jesus está exemplificando a beleza das roupas de Salomão. E a gente brinca com esse texto. Mas Jesus está no Sermão do Monte, falando para a multidão, falando para os seus discípulos, as pessoas que estavam ali. No capítulo 6, ele começa a falar sobre ansiedade. Afinal de contas, ali haviam pessoas com as mesmas características que eu falei aqui. Obviamente, não tinha toda a influência que nós temos hoje,
Mas a ansiedade, o medo do futuro, de controlar as coisas, de perder coisas, das necessidades básicas, eles somente tinham. E é por isso que Jesus está proferindo essas palavras para essas pessoas. Pessoas que estavam ali ansiosas, com medo das necessidades básicas. E é o que nós vamos ver agora. Versículo 25, leia comigo. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo como o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não o corpo mais do que as roupas? Perceba que Jesus começa esse versículo falando, não se preocupem. Ou em algumas versões vai dizer, não andeis ansiosos. Jesus está dando uma ordem, ele está falando mais num imperativo. Ele não está dizendo, seria bom que vocês não andassem ansiosos. Ele está enfatizando, não andem ansiosos, não se preocupem. Seria muito bom se nós andássemos assim, né? É uma pena que nós diminuímos esse pecado fantasiado de responsabilidade. A gente fantasia esse pecado de, eu sou responsável nela. Como seria bom se nós nos rendêssemos diante de Jesus, não andando ansioso e preocupado. Mas Jesus está enfatizando isso. E ele começa a dar alguns exemplos. Olhando para a vida, não se preocupe com a vida, quanto ao que irão comer, beber ou vestir. É interessante, Jesus faz uns exemplos do maior para o menor 3 vezes. E do menor para o maior. Do maior para o menor e do menor para o maior. Como é que ele diz aqui? Comer, beber ou vestir. Quando ele fala sobre a vida, sobre o que comer são as coisas básicas que nós temos. Observem as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem juntam coisas nos celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Vocês não valem muito mais do que as aves? Então ele dá alguns exemplos. Ele fala para não se preocupar com o que irão comer. Faz apontamento da vida. Afinal de contas, do maior para o menor. O que é maior? A vida. O que é menor? O alimento. Ele está provocando aquelas pessoas a pensar sobre Deus. Será que Deus, que é criador dos céus e da terra, provedor de todas as coisas, que criou, que é eterno, que deu a sua vida, a minha vida, a vida de toda a humanidade, daqueles que morreram, daqueles que estão aqui, daqueles que vão nascer, Ele é o criador da vida. Será que esse Deus não pode prover o alimento para os filhos dele? Parece irônico, mas é isso que nós estamos pensando. É isso que nós colocamos na balança. Parece que Deus, esse criador da vida, ele não é capaz de sustentar com o alimento. E ele fala para a gente não se preocupar com o alimento, com as coisas básicas da vida. A outra coisa que ele fala é com o corpo. Não se preocupe com o que vocês irão vestir. E ele aponta para onde? Para os lírios do campo. Ele aponta para os lírios do campo. Eu não sei se vocês já viram, mas os lírios são lindos. Não é à toa que ele se compara com as roupas de Salomão. E nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles, de tão lindo que eles são. E os lírios, mais tarde, são feitos o quê? No fim do dia, quando eles são queimados. As crianças, na cultura, eles passavam para pegar os lírios, as folhas secas, e jogavam no forno para poder a mãe fazer comida. E é isso que está acontecendo. Jesus está apontando para aquelas pessoas a realidade deles ali. Olhem os lírios. Olhem as aves do céu. Jesus está comparando agora as aves dos céus. Do menor para o maior. As aves, coisas pequenas. Talvez aos olhos de muitas pessoas insignificantes. Mas Deus está provendo. Elas não colhem nem semeiam. Deus está provendo o alimento para elas. E Deus fala, não é vocês mais importantes do que as aves? Eu não cuidarei de vocês? Uma vez eu estava
vendo a TV com o Pedro, e estava passando uma cena do fundo do mar. Já viu aqueles fundos de música que fica parecendo o oceano? Não sei quantos já viram. Mas eles estavam mostrando uma série de animais marítimos que a gente nem conhece. Uma série de animais lindos. E eu fiquei olhando assim, eu falei, Senhor, as profundezas do oceano também são seus. Há um governo do Senhor lá embaixo, de animais que a gente nem conhece. E existe provisão para aqueles animais. Na minha segunda-feira de amanhã, quando eu vou estar preocupado com os meus problemas, com a minha vida, com o que eu vou fazer, com o que eu vou vestir, existem animais lá embaixo. E o Criador já proveu todas as coisas para elas. Eu não sei quão profundo você pensou sobre isso, mas as aves dos céus, o Senhor está cuidando delas. Os lírios do campo que hoje nascem, amanhã são lançados ao forno, como diz a palavra. Deus vestiu aquela beleza toda. Deus veste plantas lindas todos os dias para um animal passar e pisar e ser esquecido. Muitas das vezes nem é visto. E esse Deus Criador nos chama de filhos amados. Está cuidando de nós. Será que esse Deus, Jesus está provocando, será que esse Deus não cuidará de vocês? Deus cuida das coisas insignificantes para nós. Desde as formigas andando pelas paredes que nós nem damos interesse para elas. Há um Deus provedor para as formigas. Há um Deus provedor para você, meu irmão. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Esse versículo, quando ele fala o côvado, a medida mais ou menos da ponta do dedo até o cotovelo, ele parece que Jesus está sendo poético, né? Há um tempo, nos versículos anteriores, ele está falando sobre as aves, sobre os lírios, sobre o comer, sobre vestir. E agora Jesus parece que ele dá um tapa na cara da nossa alma. Quem de vocês, por mais que está se preocupando, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ou uma medida à sua vida? Para Jesus fala assim, vem cá, vamos falar a verdade aqui. Quem aqui com a sua preocupação, por mais que seja preocupado, ansioso pelo amanhã, você com a sua preocupação, você pode fazer alguma coisa, mudar 1 centímetro da sua estatura, ou então acrescentar 1 segundo sequer ao seu dia de amanhã? É óbvio que não. Mas é exatamente esse tipo de coisa que a ansiedade faz conosco. A ansiedade, muitas das vezes, é a imaginação tentando viver um futuro sem Deus. Já parou para pensar nisso? Todas as vezes que você está ansioso, preocupado com o dia de amanhã, com o seu planejamento futuro, normalmente Deus não está lá. E é por isso que o cenário é terrível. E é por isso que as coisas parecem fora do controle, porque realmente estão no seu controle. E por estar no seu controle é terrível mesmo, porque se você soubesse quem é o controlador das coisas, você ficaria em paz. Se nós não só soubéssemos, mas confiássemos nisso, nosso coração teria paz nesse momento. Mas me parece, porque nós confiarmos no amanhã de que Deus está lá, nós estamos projetando uma vida sem Deus, nós sentimos medo, angústia, pânico, vontade de ficar escondido no quarto, sem sair de lá. Medo de enfrentar o dia, medo de pegar o trânsito e trabalhar, medo de faculdade, medo de viver, de encarar as pessoas. E por não confiar que Ele já está lá, no seu futuro, no seu amanhã, então eu penso, é melhor eu tomar as rédeas da vida. É melhor eu tomar as rédeas, melhor eu assumir o controle. Que ilusão. A ansiedade é um problema de incredulidade. Eu não creio no meu coração que Deus está provendo o meu amanhã. Nós podemos cantar isso. Que eu confio no Senhor, que Ele está provendo. Nós podemos falar isso, verbalizar isso. Nós podemos postar isso no Instagram. Mas o nosso coração não acredita nessa verdade. E é por isso que a gente vive ansioso.
Não é tempo mais de ficar pensando, postando e falando, mas de nos rendermos em acreditar nessa verdade. A ansiedade é um problema de incredulidade do meu e do seu coração. O medo do futuro é uma das experiências mais comuns da alma humana. Ela aparece em perguntas simples como: e se faltar? E se eu perder? E se eu adoecer? E se os meus filhos se afastarem? E se o casamento não melhorar? E se eu não conseguir pagar aquela conta de amanhã? E se a violência chegar no meu bairro, na minha casa? E se minha vida nunca mudar? Essa nuvem de questionamentos está rondando a nossa mente e a mente das pessoas. Isso nos trava. Isso gera um medo. Isso gera ansiedade nos nossos corações. O medo revela a nossa vulnerabilidade. Nós não controlamos tudo, meu irmão. Talvez o ídolo do seu coração seja controlar as coisas. Talvez é isso que está gritando no seu coração. Eu preciso controlar as coisas. Meu irmão, você não pode controlar tudo. Nós não temos controle da realidade. Mas o medo também revela o que acreditamos emocionalmente sobre Deus. A pergunta profunda da ansiedade é: será que existe um pai que vai cuidar de mim amanhã? Será que eu tenho um pai que vai cuidar de mim amanhã? Porque eu sei que eu tenho um pai. Eu sei que eu tenho 2 provedores. Mas será que ele vai lembrar de mim amanhã? Parece que eu vejo pessoas nas redes sociais ou perto de mim que ele se lembra. Mas será que eu serei lembrado por ele amanhã? Será que esse pai realmente se preocupa comigo? Nesse momento eu penso muito no meu filho Pedro. E quem é pai que vai saber o que eu estou falando. O Pedro acorda, ele não está preocupado se ele vai ter o café da manhã dele, como ele vai tomar banho, como ele vai fazer as coisas dele. Ele não está nem aí. Ele sabe que a mãe e o pai vão se virar para ter o café da manhã, para ter a roupa dele, o banho dele, a água, tudo que ele precisa. As crianças não se preocupam com isso. Porque eles têm um pai e a mãe. E é por isso que nas Escrituras o Senhor fala que nós devemos ser como crianças. Não por causa da inocência, mas por causa da dependência dele. O Senhor quer nos ensinar a ser dependente novamente. Não inocente, porque inocência foi perdida pelo pecado, mas dependência nós precisamos ser dependentes do Senhor. As crianças são dependentes do pai. O Pedro é dependente de mim e da mãe dele. E ele descansa. Ele vive aquele dia. E se ele chora, eu vou lá e socorro ele. Nós não temos um Abba, um pai? Se nós sermos maus, sabemos dar bom presente aos nossos filhos, quanto mais o Deus dos céus. Quanto mais o nosso pai, que é provedor, que nos ama. O meu amor pelo meu filho e por vocês é imperfeito, mas o amor do pai é totalmente perfeito por mim e por você. Não há nada que eu possa fazer pelo meu filho e você pelo seu, que Deus não possa fazer melhor por nós. Então por que não confiar nesse Deus? Por que não crer naquilo que Jesus está falando aqui? Porque Deus, Ele proveu as coisas. Ele proveu para os animais, Ele proveu para os pássaros, para os lírios do campo. Ele proveu o alimento. Quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Vocês não são mais importantes do que as aves? Vocês não são mais importantes que os lírios do campo? Então por que nós andamos ansiosos e preocupados? Se o básico para a vida humana, que é comer, beber e vestir, o Senhor prometeu nos dar. Talvez seja porque nós não estamos preocupados com o básico. Nós queremos o além. Nós nunca estamos satisfeitos. Nós queremos sempre o além daquilo que Deus pode nos dar. Daquilo que Deus quer nos dar. Deus te dando coisa, você não, eu quero mais, eu quero um pouco mais. E aí, fica aqui, Deus, que eu vou em busca dos meus objetivos. Ao invés de você olhar os planos do Senhor na sua vida e você caminhar junto com Ele.
nós não confiamos no Senhor. Nosso coração clama para você pergunta: será que existe um Pai amanhã? Versículo 28. E por que não se preocupam com o que irão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão entrou sua glória e se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Nós precisamos confiar no Senhor. O Deus que veste os lírios, as plantas, toda a natureza, a beleza da natureza, esse Deus, Ele está cuidando de mim e de você. Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. E aí que está a raiz do problema. É a nossa orfandade funcional. Sabemos que Deus é Pai. Nós sabemos disso, nós falamos isso, mas sentimos e agimos como se estivéssemos sozinhos no dia de amanhã. Jesus está nos lembrando da nossa paternidade. Nós temos um Pai, meus irmãos, que não nos deixa faltar absolutamente nada. Que coisa horrível seria se meu filho chegasse para mim e falasse: pai, eu estou muito triste porque você não vai prover as coisas para mim. Imagina você chegando para Deus e falando: Senhor, será que você vai cuidar de mim? Toda vez que o seu coração começar a mentir para você e dizer que Deus não provê, você fala: coração, quem é você para duvidar das promessas de Deus? Se coloque no seu lugar, coração. Porque, meu irmão, é fato que esses sentimentos vão vir com você. Talvez você está pensando sobre isso e fala: mas não tem como controlar, essas coisas vêm, e óbvio que vão vir. Mas existe uma verdade confrontativa, uma verdade que você pode confrontar, que é a palavra de Deus. Óbvio que o seu coração vai te levar a tentar acreditar que Deus não vai prover as coisas para você amanhã. É óbvio que vai vir ansiedade. É óbvio que o inimigo das nossas almas, Satanás, vai usar disso para poder te afligir, te colocar numa prisão. Mas existe uma verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Não andeis ansiosos. E se Jesus está dizendo isso, eu posso confiar na palavra de Jesus, que não vai faltar nada na minha, na sua vida, meu irmão. Ele é o Deus provedor. Mas eu sei disso, eu entendo isso. Mas o meu desejo de controlar é incontrolável. O meu desejo, a minha necessidade de controlar as coisas é incontrolável. Eu preciso controlar. O que eu posso fazer? E a solução para vencer a ansiedade também não é uma vida Hakuna Matata, né? Aonde eu vou deixar a vida me levar, não vou pensar em nada. Existe uma responsabilidade que nós temos. Existe uma ansiedade que é real. Uma preocupação, vamos colocar assim. Existe uma preocupação que eu preciso me preocupar com as coisas, com o culto, com as pessoas. Essas preocupações são legítimas. Não as pecaminosas. Ao ponto de que você viu uma vida Hakuna Matata, não sei quantos aqui estão aparece esse termo, mas uma vida que não se preocupa com nada, também não é a vida que o Senhor deseja para nós. Também é pecado sermos desleixados. Versículo 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Busca em primeiro lugar. Jesus não está falando apenas da prioridade cronológica das coisas, do que você tem que fazer de forma cronológica, mas da prioridade do coração. O reino de Deus deve ocupar o lugar principal nos nossos pensamentos, decisões, desejos e objetivos. Talvez seja por isso que você é ansioso, porque o reino de Deus não é uma prioridade no seu coração. Talvez o que está no seu coração sejam outras coisas, outras prioridades. Mas aqui a receita que nós podemos dizer para o seu coração não ficar ansioso é: coloque o reino de Deus nos seus pensamentos, nas suas decisões, em primeiro lugar. E você vai ver o que vai acontecer, meu irmão, na sua vida.
O que ocupa mais seus pensamentos quando eu acordo? Quando você acorda, quais são os seus pensamentos primeiros que vêm? O que mais preocupa? Os interesses de Deus ou os seus? Isso é um diagnóstico que nós podemos ter. O reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino significa submeter-se ao governo de Deus. Desejar a sua vontade seja feita e viver para a sua glória. É trocar a pergunta: como Deus pode abençoar os meus planos para como eu posso servir aos planos de Deus? Você já fez esse tipo de oração? Ou então já se questionou sobre isso? Ou procurou ajuda sobre isso? Porque talvez até hoje você tenha tentado colocar Deus nos seus planos. Mas a pergunta que deve ser feita é: como eu posso, Deus, servir nos seus planos? Como que eu tenho pode te servir? Como que eu tenho posso servir para a sua glória? É você fazer as coisas de Deus e deixar com que Ele cuide de você. Meu irmão, em nome de Jesus, entenda de uma vez por todas: você não tem controle da sua vida. É o Senhor. E Ele está mais preocupado com você do que você mesmo. Ele já proveu o amanhã. Ele está amanhã, você não. E aí tu fica se matando com um monte de coisa, com um monte de pensamento, sabendo se vai estar vivo. Já parou para pensar nisso? Que amanhã você não pode estar vivo? E toda a sua energia foi gasta à toa. Quando na verdade o que nós devemos nos preocupar está no versículo seguinte. Mas é no versículo 33. Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Estas coisas se referem ao contexto anterior: comida, bebida, vestuário e as necessidades básicas que nós temos. Jesus não promete luxo ou ausência de dificuldade. Ele promete que o Pai cuidará daquilo que realmente precisamos. O antídoto para a ansiedade não é saber o que vai acontecer amanhã, mas é saber que quem governa amanhã estará lá. A solução para a ansiedade do coração, para o medo que nós temos, não é o que vai acontecer amanhã. Você chegar um jornal, uma notícia só: amanhã vai acontecer isso na minha vida. Isso pode piorar a tua ansiedade. Já pensou se você tivesse de fato o que vai acontecer na tua vida amanhã, de uma maneira que você não pudesse mudar? O nível de pânico que você teria? Mas se você soubesse que existe um Deus que pode controlar o amanhã, que Ele já está na realidade do amanhã, isso não te trairá paz? De saber que você pode acordar amanhã e saber que Deus já proveu aquele dia para você. Que as suas necessidades mais básicas Ele já proveu. Meu irmão, isso é motivo de descanso, de paz. Como eu falei no início da pregação, eu sou a pessoa que tem ansiedade. Essas coisas que me assombram. Mas o exercício que eu faço toda manhã é: eu tenho um Deus provedor na minha vida. Eu não preciso me preocupar. Coração, se acalma. Você não vai ditar o meu dia. Então eu começo a me lembrar das verdades do Evangelho, das palavras de Jesus. E aquilo vai acalmando meu coração. E eu sigo o meu dia. E eu vejo que nada daquilo que eu pensei aconteceu. Versículo 34, o último versículo. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. O convite de Jesus, nesse último versículo, nós vivemos a realidade desse dia. Basta o mal de amanhã. Basta o dia de hoje trará o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é: viva o presente. Eu estou te chamando para viver o agora. Já percebeu que Jesus não está convidando ninguém a viver o dia de amanhã, mas é o agora? Porque é o hoje que nós temos. O presente é um presente que Deus te deu. Já pensou nisso? O que Deus quer que você viva hoje, aqui agora com Ele, de maneira intensa, amorosa, alegre, vivendo a provisão que Ele te deu hoje. E você pode dormir tranquilo, meu irmão, porque amanhã já está preparado. E você vai viver o amanhã como se fosse o hoje, e assim por diante. É o hoje que Deus está chamando para fazer, para viver para a glória dEle. É o hoje. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo, o próprio que está falando aqui. Jesus não fala sobre medo como alguém distante da fragilidade humana.
Ele viveu sem garantias terrenas, não teve onde reclinar a cabeça, foi ameaçado, perseguido, traído. No Getsemane ele experimentou a angústia profunda da cruz. Na cruz enfrentou o abandono para que nós fôssemos recebidos. Ele reordena nossas relações com o futuro. O futuro não é vazio, o Pai está lá. E no fim, o futuro é Cristo voltando para fazer novas todas as coisas, meus irmãos. Jesus não está falando aqui como se ele estivesse distante. Jesus assumiu a forma humana e experimentou a fragilidade da humanidade, a pobreza, não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele não estava nem um pouco preocupado com o amanhã, porque ele confiava no Pai. Ele confiava no Deus provedor. E é por isso que ele está falando, confie no meu Pai, confie no Pai de vocês. Ele confia. Que futuro, imaginando, está governando o seu presente? Será que eu confio no Pai ou apenas nos meus cenários de controle? Onde a minha prudência virou idolatria? Onde que você está na sua prudência, no seu controle, está virando idolatria no seu coração? Que necessidade real se tornou senhora da minha alma? Minha ansiedade me leva à oração ou ao controle? Quando você está ansioso, esse sentimento, como eu falei nisso, está te levando a orar? É um convite à oração ou é um convite a você controlar mais aquilo que é incontrolável? O convite final, abre sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O convite final de Jesus Cristo para nossas vidas é: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de cada um de vocês, irmãos. Você confia nessa palavra? Então feche seus olhos nesse momento. Eu quero te convidar a meditar sobre isso.